Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos começar o estudo sobre flip-flops. Os flip-flops são outros elementos de memória utilizados em circuitos digitais, porém, diferentemente dos LEDs, os flip-flops eles vão ser sensíveis à borda do sinal de relógio ou à borda do sinal de clock. Por que é necessário o desenvolvimento de outro dispositivo de memória, no caso aqui os flip-flops, que são sensíveis à borda, ao invés de utilizar apenas LEDs que são sensíveis ao nível do sinal de clock. Para entender melhor isso, vamos relembrar como é a arquitetura de circuitos sequenciais. Então aqui no slide nós temos a arquitetura de um circuito sequencial, que é formada por um circuito combinacional e um conjunto de elementos de memória. As entradas desse circuito combinacional são as entradas do meu circuito sequencial e as variáveis de estado atual. E as saídas desse circuito combinacional são as saídas do meu circuito sequencial e as variáveis de estado próximo. Nos elementos de memória, as entradas são as variáveis de estado próximo e as saídas são as variáveis de estado atual. Ou seja, existe uma realimentação em função dos elementos de memória. As saídas dos elementos de memória vão para o circuito combinacional e o circuito combinacional gera as novas entradas para esse elemento de memória. Qual o problema que vai acontecer aqui com um LED? Por exemplo, um LED sensível ao nível. Então vamos supor um sinal de clock que ele passe muito tempo em nível lógico alto, como está indicado aqui nesse sinal de clock no slide. Quando o sinal de clock for nível lógico alto, esses elementos de memória, que no caso são LEDs D, vão atualizar as variáveis de estado atual. Ou seja, quando o sinal de clock for nível lógico alto, eles vão copiar as variáveis de estado próximo para as variáveis de estado atual. Todavia, essas variáveis de estado atual elas vão entrar aqui no circuito combinacional. Como eu modifiquei as variáveis de estado atual, esse circuito combinacional vai gerar novas variáveis de estado próximo. Todavia, essas variáveis de estado próximo elas são entradas dos meus elementos de memória, que no caso aqui são LEDs do tipo D. A questão é o seguinte, vamos supor que os elementos de memória fizeram uma primeira atualização, ou seja, o sinal de relógio é nível lógico alto e, por causa disso, as variáveis de estado próximo são copiadas para as variáveis de estado atual. Então ocorreu uma primeira atualização dos valores, ou seja, uma primeira cópia dos valores. Como as variáveis de estado atual modificaram, as variáveis de estado próximo também modificaram. Todavia, vamos supor que o tempo para esse circuito combinacional responder a essa mudança de estado atual seja tal que o sinal de clock ainda seja nível lógico alto. Ou seja, aconteceu uma mudança, esse circuito combinacional gera outras variáveis de estado próximo, porém essas variáveis de estado próximo são geradas enquanto o sinal de clock for nível lógico alto. Como o sinal de clock é nível lógico alto, esses elementos de memória aqui, que são LEDs, ainda estão habilitados. Então essas variáveis de estado próximo são novamente copiadas para as variáveis de estado atual. Ou seja, acontece uma segunda transferência. Após a segunda transferência, as variáveis de estado atual modificam, o circuito combinacional gera novas variáveis de estado próximo, e se essas novas variáveis de estado próximo forem geradas ainda no período em que o sinal de clock for nível lógico alto, como o sinal de clock é nível lógico alto, ainda acontece outra transferência, ou seja, acontece uma terceira transferência. Ou seja, neste caso, acontece um ciclo vicioso. Acontece a atualização do estado, o circuito combinacional gera as novas variáveis de estado, que são novamente atualizadas. Essa atualização leva ao circuito combinacional a gerar outras variáveis de estado próximo, que novamente são atualizadas. Essa atualização faz com que o circuito combinacional gere novas variáveis de estado próximo e por aí segue enquanto o sinal de relógio for nível lógico alto. Uma solução seria, por exemplo, eu utilizar um sinal de clock em que ele passa a menor quantidade possível de tempo em nível lógico alto. Neste caso, o que vai acontecer? Como o sinal de clock passa pouco tempo em nível lógico alto, daria tempo apenas de uma atualização. Quando o circuito combinacional gerar as novas variáveis de estado próximo, o clock já está em nível lógico baixo
e dessa forma o LED D está desabilitado. Embora possa parecer simples, isso é um processo muito complicado de ser feito. O motivo disso é porque a gente tem que determinar quanto tempo um sinal de clock teria que permanecer em nível lógico alto. E para determinar isso, eu precisaria saber as características desse circuito combinacional aqui. Ou seja, como esse circuito combinacional muda de circuito sequencial para circuito sequencial, então para cada circuito sequencial eu teria um valor diferente de tempo para que o sinal de clock tivesse que permanecer em nível lógico alto para que acontecesse apenas uma atualização das variáveis de estado. Então, devido a isso, os LEDs eles não são muito utilizados em máquinas de modo pulsado, visto que, neste caso, o circuito sequencial teria um comportamento imprevisível, pois o estado do LED ele vai continuamente mudar enquanto o sinal de relógio for nível lógico alto. Qual é a solução para este caso? Neste caso, a gente pode construir um dispositivo que, ao invés de ser sensível ao nível do sinal de clock, ele é sensível às bordas do sinal de clock. A borda é a mudança do sinal de clock do nível lógico 0 para o nível lógico 1 ou do nível lógico 1 para o nível lógico 0. A borda ela tem uma duração muito curta. Então, neste caso, como a borda tem uma duração muito curta de tempo, o nosso elemento de memória passaria pouco tempo ativado, ou seja, pouco tempo transferindo os valores das variáveis de estado próximo para as variáveis de estado atual, e desta forma não daria tempo do circuito combinacional calcular novas variáveis de estado próximo, enquanto o dispositivo de memória estivesse ativado. Desta forma, você projetar um dispositivo que seja sensível à borda, ao invés de ser sensível a um nível, vai facilitar o projeto do nosso circuito sequencial. E o dispositivo que ele é sensível à borda do sinal de clock, ao invés de ser sensível ao nível do sinal do clock, é o que a gente chama de flip-flop. Então o flip-flop ele vai permanecer ativo, ou seja, transferindo o valor da sua entrada para a sua saída, ou melhor dizendo, transferindo os valores das variáveis de estado próximo para as variáveis de estado atual durante um intervalo de tempo muito pequeno. Esse intervalo de tempo é tão pequeno que não dá tempo o circuito combinacional gerar novas variáveis de estado próximo enquanto o flip-flop esteja ativo. Entre duas transições sucessivas, entre duas bordas sucessivas do mesmo tipo, o flip-flop ele mantém o último estado adquirido. Ou seja, o flip-flop ele só vai atualizar o seu estado quando acontecer uma borda. Neste caso, existem duas bordas no sinal de clock. Existe a borda que é ocasionada pela mudança do nível lógico 0 para o nível lógico 1, que neste caso a gente chama borda de subida, e existe a borda que é ocasionada pela mudança do nível lógico 1 para o nível lógico 0, que neste caso aqui é a borda de descida. Então, entre duas bordas de subida ou entre duas bordas de descida, o nosso flip-flop ele vai manter o último estado adquirido. Note que geralmente o sinal de clock ele é um sinal periódico. Então, neste caso, entre duas bordas de subida ou duas bordas de descida, nós temos um tempo transcorrido de um período de clock. Sempre lembrando, como foi falado lá nas primeiras aulas referentes à máquina de estado, os flip-flops eles só podem ser sensíveis a um tipo de borda. Ou ele é sensível à borda de subida, ou ele é sensível à borda de descida. Nunca as duas bordas. Então, a questão que surge é como é que eu posso construir um dispositivo que ele seja sensível à borda do sinal do clock, ou seja, construir um flip-flop. Neste caso, existem várias topologias para você construir flip-flops. A que a gente vai apresentar aqui na aula de hoje é o flip-flop mestre e escravo. Vamos começar nossos estudos também falando sobre o flip-flop D mestre e escravo. O flip-flop tipo D é o flip-flop mais comum que é utilizado na eletrônica digital e vai ser o flip-flop
preferido quando a gente for fazer o projeto dos nossos circuitos sequenciais. Então o flip-flop D ele pode ser construído utilizando-se dois LEDs D, como está indicado aqui no slide, e uma porta lógica inversora. Esse primeiro LED D a gente chama de LED mestre. E esse segundo LED D a gente chama de LED escravo. Esses LEDs eles são ligados em cascata. Isso quer dizer o quê? Que a saída do LED mestre é a entrada do LED escravo. A entrada do LED mestre é a entrada do nosso flip-flop D. E a saída do LED escravo é a saída do nosso flip-flop tipo D. Além disso, o LED mestre e o LED escravo eles estão funcionando de forma complementar. Isso quer dizer o quê? Que o meu LED mestre, por exemplo, ele é ativo no nível lógico alto do sinal de clock. E o LED escravo é ativo no nível lógico baixo do sinal de clock, visto que eu tenho um inversor entre o sinal de clock. Então vamos analisar essa disposição aqui desses dois LEDs e constatar como é o princípio de funcionamento do nosso flip-flop D, mestre e escravo. Para constatar isso, a forma mais simples é analisar nosso diagrama de temporização. Desta forma, eu estou colocando aí no slide um sinal de clock periódico e uma entrada D, que está aqui, que entra no meu LED mestre. E vamos analisar como é a saída do LED mestre, que é igual à entrada do LED escravo, e como é a saída do LED escravo, que é a saída do meu flip-flop tipo D. Então vamos analisar cada um desses LEDs. Vamos primeiro construir a saída do LED mestre, para depois construir a saída do LED escravo. Então, quando o sinal de clock está em nível lógico alto, o meu LED mestre está habilitado. E quando ele está em nível lógico baixo, quem está habilitado aí é o meu LED escravo. Então, nesse período de tempo aqui, quem está habilitado é o LED mestre, nesse é o LED escravo. Nesse é o LED mestre, nesse é o LED escravo. Nesse é o LED mestre e nesse é o LED escravo. Então, vamos colocar nossas bordas de guia para dividir nossos intervalos. Neste primeiro intervalo, quem está habilitado é o mestre. Nesse é o escravo. Nesse é o mestre. Nesse é o escravo. Nesse é o mestre. E nesse é o escravo. Então, vamos desenhar como vai ser a minha saída do LED mestre, que é a entrada do LED escravo. Veja que quando o meu LED escravo está habilitado, meu LED mestre está desabilitado, visto que eles funcionam de forma complementar. Quando o meu LED mestre está habilitado, a entrada D é copiada para a saída Q. Então, analisando esse diagrama de temporização, nós temos a seguinte forma de onda para a minha saída Q. Verifique que quando o LED mestre está habilitado, a entrada D é copiada para a saída Q. E quando o LED mestre está desabilitado, ele retém o último valor, como é nessa região aqui. Nessa nova região, o meu LED mestre está habilitado, então ele copia a entrada D para a minha saída Q. E nessa região, meu LED mestre está desabilitado, então ele retém o valor. Nessa última aqui, meu LED mestre está habilitado, então ele copia a entrada D para a saída Q. E nessa última aqui, o meu LED mestre está desabilitado, então ele retém o último valor. Desta forma, nós temos essa forma de onda aqui para a saída do meu LED mestre. Porém, a saída do LED mestre é a entrada do LED escravo. Então, vamos obter agora como é a saída do meu LED escravo. Vamos supor que, inicialmente, o meu LED escravo esteja em nível lógico 0. Então, até o LED escravo ser habilitado, ele permanece em nível lógico 0, como está indicado aqui no slide. Quando o LED escravo está habilitado, que é nessa primeira região aqui, ele copia o valor da entrada DE para a saída QE. Porém, a entrada DE é igual à saída QM, que é essa forma de onda aqui. Então, quando o LED escravo está habilitado, ele copia o valor da entrada
DE para a saída QE. Então, o valor de DE, nesse caso, é 1, ele copia o valor de 1. E quando o LET escravo está desabilitado, que é nesta região, ele retém o valor. Ou seja, ele retém o valor de 1 até a próxima situação em que o LET escravo esteja habilitado. Quando o LET escravo está habilitado, ele copia o valor da entrada DE para a saída QE. Neste caso aqui, o valor da minha entrada DE é igual a 0, então ele copia para a saída QE o valor 0. E permanece assim até o próximo período de tempo em que o LET escravo esteja habilitado, que é esse período de tempo aqui em que ele copia o valor da minha entrada DE para a minha saída QE, no caso, é igual a 0. Então, analisando, nós temos esse diagrama de temporização para a minha saída QE, que é a minha saída Q do meu flip-flop de mestre-escravo. Qual é o grande pulo do gato neste caso? Analise aqui o meu sinal de clock e verifique aqui nas bordas de descida do meu sinal de clock, que são essas bordas aqui indicadas pelas setas. Veja que quando acontece uma borda de descida do meu sinal de clock, eu copio o valor da minha entrada D para a saída QE, que é a saída do meu flip-flop D. Vamos ver nessa outra situação. Aconteceu uma borda de descida, eu copio o valor da entrada D para a saída QE. Nessa outra borda de descida aqui, eu copio o valor da minha entrada D para a minha saída QE. Então veja que essa associação desses dois LETs D vai fazer o quê? Quando acontecer uma borda de descida do meu sinal de clock, ele vai copiar o valor atual da minha entrada D para a minha saída Q. Entre duas bordas de descida, meu sinal D pode mudar à vontade, como foi nessa região aqui. Porém, a minha saída Q não vai mudar, vai permanecer estável no último valor. Quando acontecer uma nova borda de descida, como é aqui, ele copia o valor da minha entrada D para a minha saída Q. Entre duas bordas de descida, entre essa região e essa, minha entrada D pode mudar de valor, mas minha saída Q não vai mudar o valor. Então, essa associação desses dois LEDs, funcionando de forma complementar, ela cria um dispositivo que funciona como um flip-flop. Como esse flip-flop simplesmente transfere o valor da entrada para a saída nas bordas de descida do sinal de clock, nós estamos tratando com um flip-flop tipo D. É importante citar que existem outros tipos de flip-flop não sendo tipo D, mas na aula de hoje vamos estudar apenas o flip-flop tipo D. Então, com esses dois dispositivos funcionando de forma complementar, eu crio o meu flip-flop. É importante dizer que também existem outras topologias para se criar um flip-flop tipo D. Porém, a topologia mestre-escravo é a forma mais simples que eu tenho como criar um flip-flop tipo D a partir de LETs D. Esse flip-flop tipo D ele é gatilhado pela borda de descida, mas existem flip-flops que eles são gatilhados pela borda de subida. Neste caso, para eu construir um flip-flop que seja gatilhado pela borda de subida do clock, eu posso inverter a posição da porta lógica NOT, ou seja, eu faço com que meu sinal de clock entre negado no LET mestre e entre na forma não negada do LET escravo, ou eu posso simplesmente pegar o meu sinal de clock e inverter ele, ou seja, pego o meu sinal de clock e passo por uma porta lógica inversora e aplico num flip-flop tipo D gatilhado pela borda de descida. Então, quando eu pego um sinal de clock e aplico no inversor, e a saída desse inversor aplico num flip-flop gatilhado pela borda de descida, eu tenho o conjunto desses dois elementos, um flip-flop gatilhado pela borda de subida. Já que quando você inverte um sinal, as bordas de descida viram bordas de subida e as bordas de subida viram bordas de descida. Então aí no slide eu tenho a minha tabela de transição de estados do meu flip-flop tipo D. Nesta tabela não está indicado o sinal de clock, por quê? Não é usual em tabelas de transição de estados você indicar o sinal de clock.
Quando você não indica o sinal de clock numa tabela de transição de estados, você sabe que aquele elemento é sensível à borda do sinal de clock. Neste ponto, não é tão importante saber se ele é sensível à borda de subida ou à borda de descida. Simplesmente ele é sensível à borda. Então, essa tabela de transição de estados, você já sabe implicitamente que quando não tem um sinal de clock, as transições entre os estados só ocorrem quando ocorrer uma borda do sinal de clock. Então, acontecendo a borda do sinal de clock, se minha entrada D é igual a zero, o próximo estado armazenado no meu LED vai ser igual a zero, ou seja, a minha saída Q vai para zero. Se minha entrada D é igual a 1, aconteceu a borda do clock, a minha saída Q vai para 1. Ou seja, num flip-flop tipo D, simplesmente quando acontecem as bordas do sinal de clock, eu copio o valor da minha entrada D para a minha saída Q. Aqui no slide também tenho o diagrama de transição de estados. Novamente, verifique que nesse caso não temos o sinal de clock. Já entendemos que implicitamente, quando não temos o sinal de clock representado de forma explícita, aquele elemento é sensível à borda do sinal de clock. Então, estando no estado de set, ou seja, Q igual a 1, Q permanece em 1 caso a minha entrada D for igual a 1, e sempre lembrando, acontecer a borda do sinal de clock, e eu estando no estado de set, ou seja, Q igual a 1, eu vou para o estado de reset caso minha entrada D seja igual a zero. Eu estou no estado de reset, ou seja, Q igual a zero, eu permaneço no estado de reset quando a minha entrada D for igual a zero. E eu estou no estado de reset, eu vou para o estado de set quando a minha entrada D for igual a 1. Sempre lembrando que, como estamos tratando de um flip-flop, essas transições entre estados só acontecem nas bordas do clock. Então, por exemplo, eu tenho um flip-flop que está no estado de set. Não quer dizer que quando eu aplico a entrada D igual a zero, ele vai para o estado de reset imediatamente, não. Ele vai esperar a borda do clock para ele transitar do estado de set para o estado de reset. Neste caso, o sinal de clock realmente ele é um sinal que vai dizer quando os meus flip-flops eles podem alternar os estados. E essas alternâncias, no caso dos flip-flops, sempre acontecem nas bordas do sinal de clock. Ou na borda de subida ou na borda de descida. O símbolo esquemático do flip-flop tipo D ele é muito parecido com o LED tipo D. É uma caixinha que tem a entrada D, a entrada de clock e a saída Q. Aqui eu não estou indicando a saída Q negada. Professor, mas como é que eu sei se o símbolo esquemático de um flip-flop tipo D é praticamente igual ao de um LED D? Como é que eu sei que eu estou tratando com flip-flop ou com LED? No caso, a gente analisa aqui a entrada de clock. Se na entrada de clock tiver esse triângulozinho, quer dizer que aquele dispositivo é um flip-flop. Ou seja, que aquele dispositivo é sensível, ou melhor dizendo, ele é gatilhado na borda do sinal de clock. Como é que eu sei se ele é gatilhado na borda de subida ou na borda de descida? Se você analisar aqui o símbolo esquemático do meu flip-flop tipo D e ao lado do triângulo não tiver nada, aquele flip-flop é sensível à borda de subida do sinal de clock. Se você verificar lá no seu símbolo do flip-flop tipo D e verificar que na entrada de clock, ao lado do triângulo, você tem um pequeno círculo, quer dizer que aquele dispositivo é gatilhado pela borda de descida do sinal de clock. Então, esse primeiro dispositivo é gatilhado pela borda de subida e esse é gatilhado pela borda de descida do sinal de clock. Então, só para reforçar a diferença do nosso flip-flop D para o LED D, é o seguinte. Os LEDs eles são sensíveis ao nível do sinal de clock. Ou seja, quando o sinal de clock for nível lógico alto ou nível lógico baixo, depende do LED, eu vou transferir o valor da minha entrada para a minha saída. Eu literalmente faço a cópia. Enquanto o sinal de clock for, por exemplo, nível lógico alto, eu faço a cópia. Quando ele for nível lógico baixo, eu bloqueio a cópia. Já no flip-flop tipo D, eu olho as transições do sinal de clock, por exemplo, borda de subida ou borda de descida, e eu copio o valor da minha entrada D para a minha saída Q nos instantes em que acontecer as transições. Então, neste caso,
Vamos supor a situação em que eu tenho o mesmo sinal de clock, uma mesma entrada D, aplicada a um latch e aplicada a um flip-flop. No caso, o latch ele é sensível ao nível lógico alto do sinal de clock e o meu flip-flop ele é sensível à borda de descida. Então, como vai ser as formas de onda de saída do latch e como vai ser a forma de onda de saída do flip-flop? Então, nós temos essa região. Nessa primeira região, o latch está ativo. Nessa, ele está inativo. Nessa, ele está ativo. Nessa, ele está inativo. Nessa, ele está ativo. E nesta, ele está inativo. Então, nessa primeira região, eu copio o valor da minha entrada para a minha saída. Nessa, eu mantenho. Nessa, eu copio. Nessa, eu mantenho. Nessa, eu copio. E nessa, eu mantenho. E desta forma, eu tenho esta forma de onda que está indicado aí no slide. Já o meu flip-flop, eu vou analisar apenas as bordas, no caso as bordas de descida. Então eu tenho essa primeira borda de descida, essa segunda borda de descida e essa terceira borda de descida. Nas bordas de descida, eu copio o valor da minha entrada D para a minha saída Q. Então, nessa primeira borda de descida eu copio esse valor, na segunda borda de descida eu copio esse valor e na terceira borda de descida eu copio esse valor. Entre bordas, eu não altero o valor da minha saída Q. Então, para o meu flip-flop D, eu tenho essa forma de onda indicada aí no slide. Veja que, embora sejam dispositivos semelhantes, o latch e o flip-flop, como um é sensível ao nível e o outro é sensível à borda, nós temos formas de onda na saída diferentes. Então, embora sejam dispositivos semelhantes, eu não posso utilizar um latch no lugar de um flip-flop e eu não posso utilizar um flip-flop no lugar de um latch. Ok, pessoal? Entendido aí? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos estudar outros dois tipos de flip-flop, que é o flip-flop JK e o flip-flop T. Esses dois flip-flops, o JK e o T, eles podem ser construídos a partir do flip-flop D. E eles têm algumas outras aplicações no campo dos circuitos digitais. Então, conto com todos, espero que fiquem bem e até a próxima.